Sim, senhor presidente, eu estou usando a tribuna por falta de espaço nas explanações para poder dialogar, poder levar para essa casa a importância dos assuntos que tenho para abordar. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar sobre a nossa capela. A capela mortuária é em torno de 8, 9 anos que ela não recebe uma reforma. Na realidade, o que nós precisamos? Reformá-la, reestruturá-la, talvez até aumentar de tamanho. Nós temos o terreno que segue a capela no lado de cima, que é um terreno da prefeitura. Poderia ser ocupado até para ampliar essa capela. Estive em alguns velórios nos últimos tempos e digo a vocês que as pessoas merecem um lugar confortável, um lugar agradável. E a nossa capela ela é realmente muito escura. As paredes, ela não se torna um lugar bom de se ficar. Precisamos pensar em abrir, colocar vidros, um jardim interno, colocar algo que se torna mais agradável nesse momento de dor. Também em relação ao cemitério, nós tínhamos uma relação de 55 gavetas ainda. Sábado, conversando com o padre, ele me disse que tem 54, porque já encaminhou mais um. Então, se nós não tivermos nenhuma catástrofe, como foi comentado antes, em relação até aos alvarás provisórios, sabemos que temos para esse ano, e olhe lá, até novembro. Então, temos que pensar por que até tentei a lei de incentivo à cremação, pela importância dos espaços, para ganharmos tempo, além de saber o quanto as pessoas querem saber quanto custa uma cremação, que as pessoas não sabem nem o valor de uma cremação, como faz. Então, eu acho importante o executivo fazer essa interferência, fazer essa ligação, fazer essa divulgação, assim dizemos. Em relação ao cemitério, nós temos também a capela do cemitério, que o telhado está caindo. Também precisa ser reestruturada, precisa ser reformada. Atrás da capela do cemitério, nós temos um espaço de um barranco. Esse barranco podia ser tirado, poderia ser feito toda a capela, toda atrás, poderia ser feito um espaço para pôr as urnas. Se assim a cidade entender de algumas pessoas resolver serem cremadas. A importância desse espaço é um espaço enorme, poderia ser posto as urnas, a Igreja Católica ia ter apoio, os fiéis iam ser direcionados no local que ia ter um espaço devido para as urnas, um espaço sagrado, porque o que a Igreja diz? Precisamos ter um espaço sagrado para as cinzas da pessoa. A pessoa deve ter um espaço para o seu luto. Então, eu penso, ao redor dessa capela poderia ter um espaço para as urnas, e temos que pensar num cemitério 2. Temos que pensar num cemitério público. Porque isso tudo que eu mencionei só vai dar uma acalmada, vai apagar o incêndio. Um chamamento público. Há anos não é feito um chamamento público. Quantas gavetas nós temos que não tem mais ninguém que se preocupa, ninguém que vem. Então, a importância de um chamamento público, ser bem divulgado, jornal, rádio, se não chegar ninguém com documentos, com testemunhas que realmente essa gaveta é sua, por que não reocupar? Provavelmente ali só tem cinzas que podem ser colocadas no ossário, que é para esse fim, e podemos reutilizar essas gavetas. Então, são tudo ideias para ganhar tempo até fazer um novo cemitério. Mas o que acontece na minha concepção, conversando com várias pessoas, quando pensar em um cemitério 2, temos que pensar num cemitério padronizado, um cemitério realmente público, que seja aproveitado as áreas todas. Porque o que acontece no nosso cemitério, tem locais que nós não conseguimos nem passar. Se eu engordar 1 quilo, emagrecer para passar certos lugares. Outros lugares têm espaço de 1 metro, 1,5 metro. Então, se ele for padronizado, público, nós podemos aproveitar muitos espaços. Por que não pensar num cemitério no interior?
ao lado de um que já existe. Não precisa se pensar, o cemitério da linha 19 é da linha 19, mas no lado, uma permuta, quem sabe fazer um cemitério público ou municipal. Temos também os terrenos no lado do cemitério nosso, quem sabe conversar, né, fazer uma permuta com os moradores e dar continuidade, dá para eliminar aquela rua, que aquela rua ali, ela não tem muito fluxo, sabemos disso, né? Se nós conseguíssemos fazer uma permuta com essas famílias, nós poderíamos estender muito o nosso cemitério, daria um espaço grande, ou até ali poderia ser o chamado cemitério 2, onde poderíamos fazer padronizado, que é a prioridade que eu acredito é no padronizar. Então, em relevância a todos esses assuntos, a cremação, ao cemitério, a casa mortuária, a capela, a parte da urna, que eu usei a tribuna porque não ia conseguir falar todos esses assuntos de extrema importância em 3 minutos. Eu vou dar a palavra à colega Lucilene. Complementando, eu acho, um pouco da explanação da colega Rosália, é um tema de extrema importância, tá? Por se tratar até de uma questão de saúde pública, que eu acho que uma cidade que nem a nossa não pode correr o risco de acontecer, né? Ficar sem um espaço para sepultamento. E complementando também o ritual de cremação, eu tive a oportunidade de acompanhar de um familiar meu, e é um ritual muito bonito que eles fazem lá em Caxias do Sul, né? Eu tinha a impressão, enfim, não tinha esse conhecimento e achei que era uma coisa bem bruta, assim, uma coisa, mas é um ritual muito bonito com uma cerimônia, tá? E eu acho que o pessoal tem que mesmo incentivar a confecção desses folders para o pessoal ter um conhecimento e até, quem sabe, ir até lá e visitar. Enfim, obrigada, colega Rosália. Obrigada, colega Lucilene, presidente. Obrigado, vereadora Rosália, pela parte. Sabemos que o prefeito Evandro, na condição de vice-prefeito, ele trabalhou 4 anos para poder implementar uma área para um cemitério municipal. Infelizmente, por questões da FEPAM, não saiu do papel. Então, isso, a FEPAM nos preocupa muito. Este projeto que aqui nessa casa está, eu já comentei em outras oportunidades, nós temos que avaliar, se aprofundar, buscar as informações para que possamos votar ele consciente, porque poderá inviabilizar o nosso município no futuro. Depende do nosso voto. Então, eu queria aproveitar isso, porque fala da FEPAM, realmente, vereadora. E o ano passado, eu tive numa reunião com o prefeito, hoje é prefeito Evandro, na época, na condição de vice-prefeito, também sugerindo esta área ao lado do cemitério. Fizesse um estudo para que se faça ampliação. E não só ampliação, terceirizar o cemitério municipal, como todo o mundo faz. Nenhum lugar do mundo o cemitério é do município. O município não pode fazer gestão do cemitério municipal, ele tem que ser terceirizado, claro que com o município se assegurando de vagas para as pessoas que não têm condições de pagarem o seu sepultamento. Isso dá para ser feito, mas dá para buscar inúmeras situações e estudar a maneira mais correta de se fazer. Eu não entendo que tenha que ser construir um cemitério pelo município, mas sim terceirizado e assegurando o município, assegurando os munícipes que terão, sim, a disponibilidade das vagas. Eu acho que aí nós começamos a avançar, mas precisamos que a FEPAM entenda isto e que libere os terrenos para que possa atender a nossa comunidade. Obrigado, vereadora, pela parte. Obrigada, presidente. Para concluir, o presidente acabou de mencionar, em todas as solicitações que fiz, eu mencionei a possibilidade de se terceirizar, porque sabemos que o custo é enorme, principalmente em relação à capela mortuária. Para revitalizá-la, reestruturá-la, talvez seja necessário terceirizar, assim como o cemitério, porque um custo desse para o executivo, e neste momento, sabemos que é difícil, mas as terceirizações existem exatamente para isso, para nós pensarmos. Em relação à FEPAM, bem colocado, por isso que sugeri no lado do cemitério,
essa parte. Porque nós temos a rua, nós temos a capela mortuária, nós temos o terreno acima. Então, quer dizer, dar continuidade ali, dificilmente vamos ter problemas com a FEPAM. O que nos traz ali é uma negociação, se for possível, uma negociação. Então, é isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália. Quero agradecer a todos os presentes, os colegas vereadores, e convidar para a próxima sessão ordinária, dia 6 de fevereiro de 2017, na próxima segunda-feira, às 18h30, neste plenário em Valdeloso da Câmara de Vereadores. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão.